dando continuidade aqui, então, sobre os regimes totalitários na Europa, falar do nazismo, então, aqui na Alemanha. Então, o nazismo na Alemanha, ele vai ser inserido também no contexto da crise econômica, né, que os países da Europa estavam vivendo, né, principalmente a partir da década de 20, então, no período pós-Primeira Guerra Mundial. Então, Hitler também chegou na Alemanha como aquela figura que fosse capaz de solucionar os problemas econômicos da Alemanha. Então, com isso, ele aderiu, ele teve adesão, né, de um corpo grande da sociedade alemã diante do seu discurso, vamos dizer assim, das suas ideias, né, que ele pregou, como aquele que iria solucionar os problemas econômicos da Alemanha. Né? Então, lá, inicialmente, Hitler, então, as greves lideradas pelo Partido Comunista da Alemanha, depois o Partido Social Democrata da Alemanha, né? E Hitler, a elite econômica da Alemanha vai aderir a essas ideias, no caso do Partido Nazista, né? Que era liderado por Hitler, no caso de um partido autoritário, logicamente, antidemocrático. Né? Aqui nós podemos ver algumas imagens aqui que mostram a figura desse líder aí, Adolf Hitler. Então aqui, para vocês terem ideia, Hitler tinha um poder de convencimento tão grande que ele fazia discursos, né? Ele fazia discurso de 4 horas e meia, só falando para a população alemã, e o povo lá em pé, ouvindo ele falar. Então, para vocês terem ideia da capacidade de convencimento que esse cara tinha. Então, aqui para vocês verem a multidão de gente, né, nessas fotos aqui, o assistindo, né, o ouvindo nos seus discursos. Então, ele fazia discurso de 4 horas e meia, 5 horas falando, o povo de pé, o ouvindo. Né? Então, tinha um poder de convencimento muito grande. É uma multidão de gente que, né, o assistindo nos seus discursos que ele fazia, nas suas paradas militares. Né? Então, Hitler, na verdade, ele nasceu na Áustria, né? Nós podemos ver. Nasceu na Áustria, ele mudou para Munique, na Alemanha, em 1914. Até então, muito jovem. Aí lá, cheguei na Alemanha, que ele se alistou como voluntário no exército alemão. Inclusive, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, né? E foi ferido, né, no combate na Primeira Guerra Mundial. Tá vendo aqui? E aí, com isso, ele foi condecorado, né, com a medalha da Cruz de Ferro. Uma honraria, no caso, pela bravura dele de ter lutado na guerra, logicamente, na Primeira Guerra Mundial. E aí, em 1919, ele filiou no Partido dos Trabalhadores Alemães, depois que mudou o nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Tá? Fazer um parêntese aqui do que faz com que as pessoas tenham alguns, não sei, por que interessa algumas pessoas aí, eu não vi nenhum professor assim falar sobre isso, mas alguns youtubers aí, ou a briga política que está acontecendo no Brasil, falar que o nazismo era de esquerda por conta disso aqui, ó, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Isso tem nada a ver, galera, tá? Isso aqui não tem nada a ver. O símbolo aqui do nazismo não é o socialista, é o nacional, é o nacionalismo. Eles eram nacionalistas, tá? Se tudo que fosse social ou socialista fosse realmente comunista ou socialista, a maioria dos partidos eram, né? Então não tá a ver não, mas a gente vai explicar um pouco mais. Então Hitler tornou-se chefe absoluto, né, desse partido já em 1921. Então aqui, aí ele já em 23, aí eles tentaram dar um golpe militar lá para tomar o poder na Alemanha, para ele chegar ao poder, de um golpe militar, chegar ao poder de maneira mais rápida, só que eles foram fracassados, inclusive, e aí ele foi preso. Né? Hitler foi preso nessa tentativa de golpe lá. Mas com essa prisão dele, ele acabou escrevendo parte do seu livro, chamado Minha Luta, né? Vou mostrar a figura dele adiante, no qual ele vai escrever toda a doutrina nazista nesse livro. Então, durante o período ele ficou preso. Só que logo ele foi solto também, ó. Foi condenado a 5 anos de prisão, mas logo foi anistiado. Né? Foi solto rapidamente. Não ficou muito tempo, não. Menos de 1 ano, me parece. E aí ele foi nomeado chanceler por Hindenburg. Que Hindenburg era o presidente da Alemanha no período. Né? Então isso aqui já em janeiro de 33. Nomeado chanceler. E aí, como eu disse aqui, ó, o livro dele, a Bíblia dos nazistas, eles consideram como uma Bíblia, o Mein Kampf, ou seja, Minha Luta. Né? Traduzindo. Então, quando ele esteve preso, ele escreveu lá esse livro, Minha Luta. E nesse livro ele expõe toda a doutrina nazista, então as bases dessa doutrina nazista, então sobre esse livro aí. Ó.
no qual algumas ideias autoritárias, ideias pseudocientíficas, vamos dizer assim, está tudo escrito nesse livro lá, que ele escreveu durante esse período lá, e boa parte dele, lógico, depois eu concluí. Então, dos fatos que ele coloca lá é a superioridade da raça ariana. Né? Para ele, uma raça superior, os arianos, ou seja, os alemães puros, né, descendentes dos árias, né, seriam a raça superior. E, sendo uma raça superior, eles tinham o direito de, vamos dizer que aniquilar, né, dominar as raças inferiores. Entre essas raças inferiores, principalmente os judeus, que é descendente dos semitas. Né? Então, o regime nazista ele era antissemita também, ou seja, antissemitismo. Então, aqui, como eu disse, antissemitismo, né? Ideia de que os judeus fazem parte de uma raça inferior, e sendo assim uma raça inferior, os arianos, né, teriam o direito de subjugar essa raça dos judeus. Total fortalecimento do Estado, também é uma ideia que está escrita no livro dele lá, né? E o expansionismo. Né? Expansionismo, ou seja, o povo alemão teria direito a conquistar o espaço vital, como eu disse, ou seja, construir a grande Alemanha, o grande império alemão, vamos dizer assim, né? Ou chamado espaço vital. E aqui os livros deles em idiomas diferentes, né? Em idioma diferente, o mesmo livro, né? Se você for procurar esse livro aí para comprar, aí você deve encontrar nas bibliotecas escusas aí, mas não compra não, que é ruim, é perigoso, pode ser preso, tá? Então, aí ele se tornou chanceler, né? Hitler empenhou em consolidar o seu poder dentro do partido nazi, né? O partido nazista lá. Com isso ele utilizou da propaganda, utilizou de vários recursos, né? Para ele implantar toda a sua doutrina que ele tinha escrito no seu livro lá, Minha Luta, né? Dentro dessa ideia de concepção de propaganda, né? O ministro da Educação de Hitler, então, de Joseph Goebbels, ele até falou uma frase, ó, uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. Então, a ideia deles, ou seja, mesmo que o povo não acredite inicialmente nos ideais, mas se você continuar falando, o povo passa a acreditar. Então, por isso, o Joseph Goebbels falou lá que uma mentira dita 100 vezes acaba se tornando verdade, ou acaba se tornando verdade. E a polícia secreta do Estado também, a Gestapo, né? Que era também a polícia que reprimia os opositores. Né? Lógico que Hitler, durante seu governo, ele vai implantar um rígido controle sobre os diversos setores da sociedade alemã, né? Por meio desses organismos de controle. Né? O sistema educacional militarizado, altamente militarizado, né? A juventude militarizada, as crianças militarizadas, né? Dentro das próprias escolas, né? Eles colocavam a questão do antissemitismo, né? Para as crianças. Então, tem até algumas figuras, algumas charges, alguns livros mostrando as crianças expulsando outras crianças, né, judias da escola, junto com o professor também, que era judeu. Né? Então, a ideia de antissemitismo, ser contra, de expulsar essas pessoas que eles consideravam como raça inferior, né, de dentro da sociedade alemã. Tinha até a Liga Nazista dos docentes, né? Os professores eram obrigados a aprender e ensinar então, a doutrina nazista nas escolas. Né? Então, os professores eram obrigados a fazer um juramento ao Führer, quer dizer, ao líder supremo, né, da grande Alemanha. Então, como eu falei lá dos discursos, ele fazia discursos de 4 horas, 4 horas e meia, 5 horas falando e o povo lá ouvindo. Né? Então, ele tinha um poder de convencimento muito grande. Lógico que ele desenvolveu a Alemanha industrialmente, aumentou, melhorou a agricultura e tudo mais. A Alemanha realmente cresceu nesse período ali. E aí, em 1938, vai iniciar a sua política expansionista pela Europa. Né? No caso, e aí já, vocês, como sabemos, né, vamos ainda ver sobre a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, ele invade a Polônia e inicia a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, aqui, como eu disse, nazismo de esquerda ou de direita. Né? Então, como eu falei lá atrás, no Brasil, atualmente, nós estamos vivendo um período de briga política, de bipolarização entre duas ideologias, né, políticas, e as pessoas tendem, alguns, a falar nas redes sociais que o nazismo é de esquerda. Né? Então, o nazismo é de esquerda ou de direita. Então, eu peguei até uma charge lá, acho que estava no Twitter, né, da série O Nazismo é de Esquerda, pois se chamava Partido Nacional Socialista. Achei até interessante o que o cara colocou aqui, né? Então, é uma crítica
o sistema. Então, a regra é clara. Se tem social no nome, é de esquerda. Né? Então, se fossem até essas bolachinhas aqui, então também é de esquerda. Né? Porque tem social aqui, ó. Clube social nas bolachas desse biscoito aqui. Então, tem nada a ver, gente. O que é importante na doutrina nazista é o nacionalismo, não o socialismo. Hitler, ele aderiu a esse partido nacional-socialista porque ele sabia que dentro desse partido ele tinha chance de chegar ao poder. Porque o partido representava os trabalhadores, eu lembro disso. Então, assim, ele teria chance de chegar ao poder. Então, mas aí o nazismo então é de direita? Também não. Na verdade, o nazismo ele é o quê? Ele foi uma espécie de terceira via na construção dos regimes ditadores daquele período lá. Então, se Hitler ele era antiliberal, então ele era contra o liberalismo econômico, então ele era contra o capitalismo. Ele achava que o capitalismo daquele jeito não estava bom. Mas, no entanto, por outro lado também ele era contra o socialismo da União Soviética. Ele considerava o socialismo inimigo, o comunismo inimigo. Né? Então, portanto, ele não era também de esquerda. Né? Então, se você não concordar comigo, vai brigar com os doutores lá de Harvard, Lhasa, as universidades que têm mais créditos do mundo. Eles é que dizem isso. Então, o nazismo ele era, na verdade, uma espécie de terceira via, né, de construção. Ele não era de esquerda, mas também não era de direita. Então, era uma espécie de terceira via, né, que você imagina só, entre os italianos, os alemães, eles imaginar, vamos esperar Stalin chegar aqui e dominar e tentar converter todas as pessoas aqui, esse país, ao comunismo? Ou é melhor para a gente seguir a SS, né, a Polícia Secreta Alemã, ou receber os camisas negras italianos junto com Mussolini marchando sobre Roma? É muito mais vantagem para nós receber os camisas negras marchando aqui sobre Roma. Então, para eles era mais vantajoso. Então, apenas isso, por isso que eles apoiaram. Beleza? E aí aqui, ó, esse sim aqui é de esquerda. Stalinismo soviético, tá? Esse sim é um regime de esquerda. Beleza, gente? Stalin, Joseph Stalin na União Soviética. Nós já vimos lá quando falamos da Revolução Russa, só dando mais uma pincelada aqui, ó. Então, após a morte de Lenin, em 1924, Stalin eliminou os seus adversários praticamente, né? A briga dele lá entre Stalin e Trotsky, né? Ele venceu e expulsou Trotsky da União Soviética, depois até mandou matar ele no México, segundo as histórias oficiais. E aí, Stalin tornou a figura mais importante da União Soviética. O governo dele vai de 1927 até 1953, né? No qual, nesse período, ele vai digamos assim, reprimir todos os seus opositores, né, Stalin. Quem não concordasse com a Revolução Russa era considerada, com o comunismo, era considerado traidor, né, da Revolução. Então era perseguido, era preso, era até morto, assassinado. Então, e aí, por outro lado, a União Soviética, melhor dizendo, ela cresceu muito, logicamente, se tornou uma potência industrial no período de 10 anos, rapidamente. Né? Mas isso foi com base em muito trabalho forçado. Coletivização forçada do trabalho, né? Forçada dos dissidentes. Então, quem era contra, eles levavam para áreas de trabalho coletivo, né? E obrigava a pessoa a trabalhar lá de graça. Então, era a custa de muita pressão também. E aqui as três figuras imponentes aí, ó, desse período. O do bigodinho aqui, Adolf Hitler, né? O Joseph Stalin aqui e o Benito Mussolini. Então, a Alemanha, a União Soviética e Itália, Benito Mussolini na Itália. Essas três figuras aí. Mas aí os regimes totalitários eles não acabaram também nisso aí. Ó. Eles foram expandidos pelo mundo e alguns outros países também acabaram tendo esses regimes. Ou lá na Espanha também teve uma ditadura de Francisco Franco, né? Ou chamado de franquismo lá, que também perseguiu muita gente, né? Fez uma sangrenta guerra chamada Guerra Civil lá a partir de 1936, né? Onde o país foi dividido em dois grupos, né, na França, então os republicanos e os monarquistas, né, e virou uma guerra civil. Então na França, na Espanha, inclusive a Espanha, ela contou com a ajuda de Hitler, né, lá nesse período da guerra civil, no qual Hitler mandou o seu exército, o exército nazista, para ajudar o Franco lá nessa guerra. E ele bombardeou a cidade de Guernica. Lá, ó, vocês podem ver aqui que tem aquele quadro, né, que é a obra de Guernica, da cidade do mesmo nome na Espanha, obra do pintor Pablo Picasso, né?
que é algo que mostra exatamente a destruição dessa cidade lá, no período da Guerra Civil Espanhola lá, desse ditador Francisco Franco. Tá? Tem depois um vídeo na internet que mostra essa imagem aqui, em vídeo animado em 3D, muito interessante, depois vocês pesquisam lá. E em Portugal também teve a ditadura de Salazar, né? Antônio de Oliveira Salazar se tornou um ditador em Portugal também a partir de 1932, quando ele virou espécie de primeiro-ministro em Portugal. E essa ditadura ela vai durar nesse período aí até a Revolução dos Cravos, que vai ser em 1974 já. Então foi uma ditadura bastante sangrenta também lá, um regime ditatorial em Portugal. E no Brasil, inclusive, também. Né? Chegou até no Brasil aqui esses regimes. Então, aí você fala, mas no Brasil, como assim? Teve. Nosso famoso Vargas lá, né? Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, implantou no Brasil aqui um período de que ele esteve no governo. A gente vai estudar Vargas um pouco mais adiante, já era para estar estudando. Né? Estamos aí tentando chegar nesse período. Quando Vargas, nos seus 15 anos de governo, no período final lá, a terceira fase do governo dele, ele implantou um Estado ditador aqui no Brasil, chamado de Estado Novo. Né? Então, a ideologia nazi-fascista no Brasil, então, ela foi representada pela AIB, né? Ação Integralista Brasileira. AIB, do Plínio Salgado, foi fundada por Plínio Salgado em 1932. Então, essa AIB, ela tinha, a ideologia deles era nazi-fascista, certo? Então, por isso, esses integralistas, eles ajudaram, então, Getúlio Vargas a dar um golpe. Getúlio Vargas é um cara interessante, ele deu um golpe nele mesmo. Né? Ou seja, ele governou de 30 até 34, depois 34 provisório, depois 34 a 37 ele foi governo constitucional, foi eleito, e 37 ele deu um golpe nele mesmo e implantou uma ditadura, e foi até 45. Né? O que eles fizeram? Reuniram com essa AIB e eles elaboraram que tinha um plano para tomar o poder, né? E implantar o comunismo no Brasil. Né? E aí Vargas espalhou isso aí, saiu até umas cartas falando que se acontecer, o povo ficou todo mundo desesperado. E aí eles falaram, meu Deus do céu, vai virar comunismo aqui. Então, aí Vargas ajeitou tudo e deu um golpe nele mesmo e implantou então uma ditadura aqui em 1977. Né? Então essa A e B, ela tinha o símbolo com uma letra grega sigma, né? E tinha influência fascista, então, eram nacionalistas, eram antissocialistas, repudiavam o liberalismo, inclusive. Tá? Então, aqui o símbolo da AIB, como eu falei, não? A letra sigma, né? Uma letra grega, né? Da AIB, Ação Integralista Brasileira, que era o grupo nazifascista aqui no Brasil, nesse período, nazifascismo. Olha o lema deles, então, Deus, Pátria e Família. Né? O lema, então, dessa Ação Integralista Brasileira era Deus, Pátria e Família. Ok? Qualquer semelhança é mera coincidência, viu, galera? Deus, Pátria e Família, ok? Então, beleza. Então, até a próxima.